Sejam muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é... Como a educação pode modificar os serviços de saúde? Nossa, Eu gostei desse tema, né? gostei demais. Você sabe que quando o tema é muito grande assim, né? A frase é muito grande, eu tenho que pensar um pouco, senão eu falo besteira. Ainda mais com esses nossos convidados de hoje, né? Os convidados de hoje estão incríveis. Temos 2 convidados hoje. Vou apresentar um deles. O nome dele é Éder Pacheco, gaúcho, fisioterapeuta intensivista, doutorando e pesquisador, colaborador em pneumologia e professor de pós-graduação em terapia intensiva. E para ele ficar bem tranquilo aqui no nosso podcast, a gente trouxe uma coisinha. Vai lá, Léo, mostra nossa surpresinha pra ele hoje. Faz as ordens da casa. Ah, não, Leonardo, dá pra ver que o Leonardo não bebe cerveja, vocês percebem né? que eu não dou certo. Aí foi, pronto. Pode ser que isso seja cerveja, Muito pode ser. bem-vindo. Já ganhei meu dia, Boa, obrigado. Não. E aqui na minha frente a gente também tem a Michele Lobato, que é sagitariana, enfermeira, especialista em terapia intensiva, fez MBA em gestão de saúde, mestranda, é membro da AB Neuro, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Neuro, tem 15 anos de experiência em UTI adulto, atualmente está na governança clínica, trabalhando com Joint Commission, além de ser amante de viagens e de bons vinhos. Meu Deus, que currículo é esse, Só no Leonardo? Nossa, maravilhoso. Sejam muito bem-vindos hoje. Muito obrigado. E o que a gente queria colocar no tema de hoje é que a gente sabe que a gente está bombardeado de cursos de pós-graduação, né? Tanto em stricto sensu, tanto lato sensu, que hoje, assim, o profissional que ele quer se requalificar, ali, se reciclar, ou o recém-formado, ele tem uma infinidade de cursos que ele pode fazer. E às vezes a gente não sabe, né? Qual será que é o meu perfil? Será que esse curso é bacana? Será que não? E o episódio de hoje a gente vai tentar desvendar esse mundo. Que tal? Exato. E para a gente começar, já que a gente tem 2 convidados, né? A nossa primeira pergunta é como que vocês entraram no mundo acadêmico, de docência? Primeiro, Michele, primeiro as mulheres. Aprecie sua cerveja. Boa. Olha, eu sempre gostei muito da docência. Desde quando eu me formei, eu sempre lecionei. De início foi mais para cursos técnicos de enfermagem, né? Principalmente para estágio. Né? É bom que você vai ensinando, né, o aluno e você vai aprendendo. Então, foi um grande momento. Eu já comecei lá no Vale do Paraíba, dando algumas aulas, e quando eu vim para São Paulo também. Tanto da parte técnica, quanto da parte teórica. Comecei mais com os técnicos. Aí, depois, eu pulei já para pós-graduação, com aulas também. Fiquei um tempo na pós e mesclei a pós com a faculdade. O que foi muito bom, que foi um momento onde eu falei, não, Michele, precisa aperfeiçoar. Assim como o lado técnico-científico, o lado do ensino. Então, o que eu procurei foi... ensinar, aprender a didática. Toda a parte realmente de licenciatura que a gente precisa, né? E a parte de andragogia. Então, como ensinar o adulto, né? Quais são os veículos de comunicação sinestésico, visual, auditivo e essas outras metodologias mais ativas. Então, isso para mim realmente foi um grande diferencial. E quando você gosta do que você faz, você tem que se aperfeiçoar, né? E uma coisa que eu senti era isso. Mais do que ensinar a parte técnica científica, né, a linha de raciocínio, tudo, era como passar esse conhecimento. E você sabe que você bateu numa tecla importantíssima. Muitos profissionais acreditam que como eles são bons na área deles, enfim, na atuação, que eles também vão ser bons docentes. E isso não é verdade, né? Muitas vezes a docência, ela também precisa que você adapte, que você aprenda, né? Que você veja como que você vai dar aula, né? Adaptar o tema, para que os alunos consigam aprender. E hoje em dia a gente vê cada vez mais cursos de pós-graduação em docência falando a respeito disso, né? Como ensinar o adulto é muito diferente do que ensinar uma criança, né? Exato. E principalmente nós profissionais da saúde, a gente sente falta da parte de habilidade, né? Era o que a gente estava conversando aqui informalmente. Montar esses cenários, ou mesclar algumas coisas realmente mesmo dentro da sala teórica. Por isso que a gente traz vídeos, alguns modelos, mesmo algumas coisas dentro da sala de aula que eu vejo que faz uma super diferença. E você, Éder? Então, eu estava ouvindo ela falar agora, eu estava lembrando, assim, né? Eu acho que a minha relação com a docência, ela começou muito cedo, assim, né? Então, eu era aluno de graduação e eu tinha um incentivo muito forte de uma professora na época, assim, que era a Fernanda, de ver, assim, que eu gostava muito dessa área desde muito cedo, assim. Então, assim, terapia intensiva e ventilação mecânica é uma coisa que eu gostava desde a faculdade, assim.
e me dedicar, assim, a estudar isso. E ela me dava pequenas oportunidades, assim, pequenos seminários dentro da própria faculdade. Eu comecei a me interessar por essa relação e ver que, assim, a docência, ela também é uma ciência. A forma de você passar a informação adiante, ela também é uma ciência. Então, a forma de você ser entendido... É muito fácil para você falar o que você já sabe, né? Sim. Mas você conseguir transmitir isso e chegar na outra pessoa de uma forma que seja possível dela absorver, eu acho que é a grande questão, assim, né? Então, eu sempre me interessei por isso, assim, desde muito cedo. Depois, quando eu fiz residência, eu também segui dando aula, principalmente, assim, em congressos e aulas internas. E aí, depois que eu entrei no doutorado, aí dar aula em pós-graduação acabou se tornando um pouco mais rotina, assim, né? E até hoje eu vejo, assim, o quanto é difícil. Assim, eu concordo absolutamente com tudo que ela falou, assim. Acho que essa relação que você tem com o aluno adulto, ela é super difícil. Quanto maior é a turma, mais difícil é, né? Então, assim... E você está sempre trabalhando numa relação, assim, de respeito. Sim. Você não pode partir do pressuposto que outra pessoa sabe menos que você, né? E, ao mesmo tempo, você está ali para tentar fazer com que aquela pessoa cresça a partir do conhecimento que você tem a dar, assim, né? Então, assim, começou muito cedo na faculdade e até hoje, assim, eu tenho uma relação de desafio, assim, com a docência, sabe? Eu acho sempre super interessante quando eu consigo transmitir algo complexo para alguém que não sabia sobre o assunto. Sim. Né? E a pesquisa acabou vindo de carona junto com a docência? Como que foi? Sim, eu acho que a pesquisa ela veio exatamente de carona. A pesquisa é o meu incentivo a estudar. Na verdade, assim, eu vejo a pesquisa para mim como isso, assim, ela é uma coisa, é o que me mantém o tempo todo ativo, né? É a forma com que eu estou sempre estudando e tentando fazer o possível, assim, para passar mais conhecimento adiante, assim. Então, a pesquisa, ela veio realmente atrelada, assim. Acho que não tem como, assim, nós, como seres humanos, assim, a gente defende os nossos propósitos, né? O tempo todo, assim. E a pesquisa, ela é o meu desafio pessoal comigo mesmo, assim, né? E esse desafio pessoal que eu me proponho a fazer é o que eu tenho para agregar de conhecimento para o outro. Assim como eu sento para ouvir várias pessoas, assim como eu já sentei várias vezes para ouvir vocês me explicarem coisas, né? Acho que cada um tem a sua área e a gente explica ou tenta passar esse conhecimento a gente da melhor forma possível. Assim. Você sabe que a minha maior saudade de dar plantão com o Éder é porque eu aprendia por uma difusão ali, né? Ver o Éder trabalhando é aprender por difusão. Você vê, você vai pegando ali, o Éder, né, tem todo aquele jeito, né, gaúcho, calmo, na dele, mas aí ele vai. Aí dá 3 horas da manhã, o Éder parece que tá dando, assim, aula em Harvard, sabe? É incrível, eu sinto falta dessa parceria. Não, com certeza. E eu acho que, assim, a assistência vem junto, né? Então, assim, é a docência, a assistência, tudo aquilo que você produziu na sua vida, se você já parou de estar na assistência, ou que você produz na sua vida, né? Eu sempre penso assim, o momento mais difícil para mim é o dia que eu tiver que escolher, assim, né? Eu acho que o mais bacana é que o Éder é um profissional multifacetado, vocês podem perceber, né? Então, ele é pesquisador, ele é docente, mas ele também tá na assistência. Sim. E aí ele consegue trazer toda essa carga ali, que ele vê essa bagagem, e aplicar. Isso que é uma coisa bacana, porque a gente vê, foi exatamente o que você falou. Tem muita gente que acaba, eu sou mais da docência, da pesquisa, e acaba deixando a assistência de lado. E às vezes quem tá na assistência não tá se atualizando. Então, a hora que a gente vê um profissional que consegue combinar tudo isso, você vê que a entrega acaba sendo muito maior, né, pro seu paciente. Você desenvolve insônia também, mas tranquilo. E Michele, você, né, também trabalhou durante muito tempo na parte assistencial e atualmente também muito em aula, né? Sim. Você que fica muito com os alunos, você consegue identificar um perfil que você olha para aquele aluno e fala, esse se enquadra para um quadro de pesquisador, um quadro de docente para entrar? Você acha que existe um perfil de um profissional que Ou você encaixa? acha que não? Qualquer profissional Qualquer um vai. consegue... Não. Eu acredito que existe realmente um perfil. Né? Que tem pessoas que gostam e têm mais habilidade, né? Quando você monta... Eu acho muito engraçado quando eu monto alguns cenários, assim, com os alunos, que é uma coisa que até com a Beneuro, com outras coisas a gente tem feito muito, é aquele aluno que se sente mais envolvido no cenário, que já quer fazer, que é o primeiro que vai, alguns que ficam mais retraídos, alguns que falam, professora, mas qual que é a literatura? Aí você já vê que ele já tem uma tendência, né? Não que a literatura não seja importante para quem está na assistência, por favor, mas que já tem realmente já mais um viés. Né? Ou quando você propõe algumas propostas de sala invertida, alguma coisa, né? Você vê que pessoas que têm uma comunicação melhor, outros são mais hands-on, né? Outros é mais para pesquisa, então realmente você já consegue perceber
muito o perfil de cada um ali. E provavelmente foi o que o Éder falou, que tinha aquela professora que na graduação já avaliou. A gente tem visto nos podcasts, né, Léo, que seguidamente tem tido isso. Sempre tem um professor ali que na graduação lembra. inspirou. A gente tem um monte de histórias nessa primeira temporada muito bacanas, porque a gente sempre fala, um professor meu da faculdade, da pós-graduação, da residência. Que te trouxe. E isso mostra o peso do professor, né? A importância dele, como ele muda a vida de um aluno, né? E acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque até como você falou, né? A gente teve um podcast onde a gente falou sobre plantar a sementinha, né? E quando você planta essa sementinha, né? Ela vai dar o fruto. É isso mesmo. E alguns alunos, né? Que a gente tá por estar atuando ali na assistência e também tem os alunos, os alunos sempre falam, né? Porque já aconteceu do colaborador também ser meu aluno. Sim, né? sim. Tipo, um colega de plantão também ser meu aluno, tipo, a residência, vários ali. Aí um deles falava, Michele, eu quero ser igual a você. Eu falei, não, vocês têm que ser melhor do que eu. Sim. Eu sou um trampolim para você chegar até lá, né? E você veja hoje quantos alunos já foram meus alunos, se tornaram meu colega de trabalho, e em outros cenários me ensinam um outro assunto. Exato. Ninguém domina tudo. Sim. Né? Eu não sei se o Éder vai me dar licença poética para contar, mas ele também tem um mentor que, assim, inspira a nossa área praticamente toda, né? Não, com certeza, assim, acho que isso que a Michele falou, assim, eu concordo absurdamente, assim, e acho também que a gente, como professor, somos pessoas que temos a oportunidade de abrir espaços. Sim. Né? Então, assim como já abriram pra gente, assim. Imagina assim, você como aluno de graduação, você é todo mundo no meio de todo mundo, assim. Você é só mais um ali no meio da graduação, né? Até que tem alguém que veja você de alguma forma diferente e pensa, nossa, talvez essa pessoa seja boa para fazer isso. E aí você ganha uma oportunidade. O que o aluno faz com aquilo é uma certa responsabilidade e maturidade dele. Algumas pessoas assumem essa maturidade mais cedo, outras assumem mais tarde, assim, né? E a Andressa falou agora, assim, do mentor, assim, eu posso falar, assim, que é o Marcelo, que é um cara incrível, e o que ele faz é isso, assim, ele abre o espaço. Então, olha, aqui você tem todo o espaço para aprender, se dedicar e evoluir. É uma escolha. Eu posso falar com toda certeza que o Marcelo é um dos maiores mentores, assim, dentro da nossa área de abrir oportunidade para os alunos. A gente vê muito isso, né? Sim, eu acho que com certeza, assim. E você vê de tudo, assim. Ninguém é obrigado a gostar disso. Ninguém é obrigado a gostar de pesquisa. Várias pessoas, assim, elas vêm achando que aquilo vai realizar o sonho da vida delas e com o tempo elas vêm. Não é exatamente isso que eu quero. E tudo bem, porque a gente na vida está o tempo todo recomeçando, né? Sim. Então, acho que o grande legal, assim, é você ter a oportunidade de experimentar. Eu entrei na fisioterapia por causa do esporte. Sempre, assim. Então, eu entrei por causa do esporte, assim. E terapia intensiva foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho. Por causa das oportunidades que foram dando. A gente vai ter que perder a amizade agora. Como assim? Que história é essa? Eu entrei por causa do esporte, assim. E com o tempo, eu fui migrando cada vez mais para áreas hospitalares. E foi entrando... E desde que eu entrei na terapia intensiva, eu nunca mais saí, assim. E eu nunca quis trabalhar em outro lugar, assim. Nunca quis atender a domicílio, nunca quis trabalhar na enfermaria. E aí uma paixão vai puxando a outra, né? Exatamente. E a gente vai descobrindo, vai desenrolando. Ô Mi, como que você acha que a educação ela pode contribuir para uma prestação de serviço ainda melhor? A gente vê que os maiores hospitais, principalmente os privados, eles incentivam e estimulam muito essa questão do ensino, de você estar sempre ali atrás de se atualizar. Como que você acha que é o impacto desse tipo de profissional, que está sempre atualizado, né, sempre se especializando, buscando crescer na própria assistência, igual o Éder trouxe um pouquinho ali pra gente, né, do tema? Nossa, acho que faz toda a diferença, porque o profissional que ele tem conhecimento técnico-científico, ele tem propriedade, né, baseada realmente ali na literatura, na melhor literatura, melhor guideline e tudo, e consegue aplicar isso na prática, faz uma total diferença, né? Aquilo que eu vou dizer assim, um dia o paciente vai ser a gente, né? Eu já tô ficando um pouquinho mais velha que vocês, então eu devo dizer assim, gente, quem vai cuidar de mim? Sim. Entendeu? Então, assim, eu treino bem os meus alunos, né? Graduação, técnico não tô mais, mas tipo, mais graduação, pós-graduação, porque um dia eles vão cuidar de mim. Exato. E eu quero ter certeza que eles saibam, né? Eu fui um pouquinho ali do resgate, então eu sou apaixonada por neuro, como vocês sabem. Eu falo, gente, imagina se tem uma pressão intracraniana, né? Um catéter de PIC. Quem é que vai cuidar da minha PIC, da pressão intracraniana? Sim. Vai manter o bem sedado? Qual que é a meta do RAS? Vamos saber colocar o bis em mim, entendeu? Se vão mudar você de decúbito de 2 em 2 horas. Exato. Como é que vai ficar o bumbum? Isso, se precisar me aspirar, entendeu? Exato. O fisioterapeuta vai olhar assim, não, a pressão intracraniana tá tanto, e aí eu vou pedir um bolo de sedação para manter, Sim. entendeu? Qual que é o nível da DVE? Então, realmente, eu vejo assim, que o profissional que tem esse conhecimento associado à prática e ter essa habilidade, que é o que os cursos hoje realmente oferecem, né?
ter essa coisa mais prática, né? Esse hands-on, não só uma teoria. Né? Essa coisa que eu estudei, né? De ter aquele modo tradicional, o professor de pé, os alunos sentados e todo mundo ouvindo, isso não existe mais. Não, isso não é aplicável, né? Então, realmente, ter esse profissional com esse conhecimento diferenciado associado à prática faz total diferença. E, Éder, mudou muito essa dinâmica de sala de aula, né? Hoje em dia, quando você vai preparar uma aula, assim, o que você pensa pra... vou entreter meus alunos, porque hoje a gente sabe que um dos maiores inimigos das aulas é o celular, né? Exato. Você não... Nossa, essa pergunta é maravilhosa, assim. Porque eu acho que hoje em dia a aula, às vezes, virou uma gincana, né? Porque, assim, você fica tentando prender... Como entreter? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Eu tava falando sobre isso hoje de manhã, assim. Eu já fiz esse teste, assim, de você pegar um texto e dar para um aluno, assim, um texto de 2 páginas, assim. Enquanto ele lê esse texto de 2 páginas, que deveria levar, assim, uns 10 minutos dele se concentrar, ele vai pegar o celular umas 3 vezes no meio do caminho, ele vai parar de ler o texto e começar a olhar para outra coisa, assim, umas 4 vezes, e o que deveria levar 10 minutos, o que deveria tomar a atenção dele, vai levar 30 minutos e não vai conseguir ter a atenção dele, né? Então, é cada vez mais difícil, assim. E aí entra toda aquela evolução que houve, assim, no sistema, assim, pós-Covid, né? Que é as aulas online, o EAD. Que aí é um desafio a mais, né? Nossa, eu acho super difícil. Eu também. Eu sou obrigado a admitir que eu tenho muita dificuldade, assim, né? Porque você tá lá dando aula e o microfone abre, e os cachorros estão latindo no fundo, e tá acontecendo... E você fica... Poxa, você perde o foco. Você desfoca e você pensa, gente, ninguém tá prestando atenção. Você sabe que a gente tem umas histórias engraçadas, né? Eu fiz uma pós-graduação na pandemia à distância e era exatamente o que o Éder tá falando. Era assim, 5 pessoas, né, ali com a câmera aberta, professor. Mas aí sempre tinha uma câmera que vazava, tava ali botando roupa no varal, cortando cebola, dando mamar pro neném, pedalando bicicleta. Gente, era cada situação que você fala assim, meu Deus, como que o professor vai ali na fé, na força e no foco continuar essa aula? Porque é difícil. Né? A gente tem muita distração hoje em dia. Na época do bilhetinho, o professor já achava ruim. Você imagina agora com a quantidade de distração que a gente tem numa sala de aula. E uma das coisas que eu estudei, e que isso para mim foi um grande diferencial como docente, foi entender as gerações, entender o público. Que é isso que ele falou, o quanto que a gente está inundado de informações que a gente não tinha celular, não tinha essas coisas todas. A geração, né? Que geração Baby Boom, X, Y, Z. Então, entender o perfil desse aluno, né? Um dos meus sustos foi, eu fui dar uma aula e tinha um catéter de pique e eu estava falando com os alunos, era uma aula de faculdade. Eu falei, não, gente, porque pensa, é todo mundo que tem um trauma, né, um TCE que vai ter catéter de pique? Não. Eu falei, porque senão ia ter um monte de Teletubby. Ninguém nem sabia a piada. As pessoas não entenderam. Eu falei, como assim? Como assim? Elas não sabem o que é Teletubby? Imagina, eu parei a aula, entrei no Google, né? Falei, gente, um ou outro eu lembrava. Então, além disso, né? Além das histórias, só para deixar uma coisa mais engraçada, é entender o perfil realmente dessas gerações. Né? Imagina quando você pega uma pós-graduação que você tem ali o de 22 anos recém-formado e o de 45 tentando uma reciclagem. Isso. Muito mais difícil esse isso público. Acontece. Isso claro. Acontece. Exato. Então, e você atinge, além de ser uma formação heterogênea, né? De várias faculdades, universidades que eles vieram. Já começa pela formação prévia, pela graduação, que é heterogêneo, e esse público com gerações diferentes. Sim. Então, a gente se adaptar como professor, como você falou, você faz uma grande gincana, um grande malabarismo ali para entreter aquela turma Pra toda. você, Michele, como docente, ainda é melhor sala de aula, ao vivo ali, ou à distância? Ao vivo, gente. Por Ao favor, vivo. por favor. Eu ao quero vivo. voltar todos os meus alunos. Eu quero levar catéter de pique pra sala de aula, DVE. Quer mostrar. montar cenário, entrar com eles. Imagina, todos os meus alunos viram modelos, né? Eu falo, gente, vocês topam? Vamos? Nossa, faz total diferença. É gente, né? Calor humano. Faz a diferença. E pra você, Éder? Com certeza. Acho que o presencial, vivo, né? assim. Eu tento não ser preconceituoso ao ponto de dizer que o online não é bom. Mas eu acho que você tem que ter uma disciplina muito grande, assim, para ter aula online, sabe? Para estudar, de fato, se desenvolver. E tem aquela questão, assim, de que a nossa profissão é uma profissão prática. Você vai exercer a sua profissão, você vai exercer os cuidados em outro ser humano, né? Então, assim, essa parte em que você tem a supervisão do professor, essa parte prática, ela é fundamental. Não tem como você ter uma formação, assim, 100% online para trabalhar dentro de uma UTI, sabe? Então, assim, você vai exercer em algum momento... Você precisa disso. E não existe momento melhor de errar quando você tem a supervisão do professor, né? Então, assim, é a melhor oportunidade que você tem de tirar a dúvida, de errar, de ter alguém junto de você, de dizer, não, tudo bem, você errou, mas, ó, na próxima vez a gente faz junto e faz certo. Então,
Eu acho que isso é fundamental. E nos episódios a gente falou muito de integração entre as profissões, de diálogo assertivo, e não tem como você exercer isso numa, né? Óbvio que o online facilita muita coisa, mas a gente precisa entender que a maior parte das áreas da saúde ainda precisa desse contato, realmente. É exatamente o que vocês falaram, e eu também acredito muito nisso. Até para você conseguir conhecer seu colega, integrar com o seu professor. A internet, ela abre muito, mas ela também, às vezes, nos distancia muito, né? A gente brinca que às vezes tem 10 pessoas numa mesma mesa, tá todo mundo com a cabeça baixada, né? O pessoal não tá nem se conversando, né? Às vezes é difícil a gente olhar no olho da outra pessoa porque tá todo mundo mexendo no celular, né? Então, acho que a sala de aula também é um retrato disso, né? Você sabe que uma parte boa, vou te contar uma coisa. Você já pode fazer a piada aí dos Teletubbies, porque o Netflix voltou, viu? Voltou, agora a galera vai conhecer os Teletubbies de novo. Ai, por favor, a gente precisa atualizar a piada, né, gente? Pode colocar. Você sabe o que é? Vocês são desatualizados. O Netflix começou com um negócio novo. Leonardo. Cultura meio inútil, mas vamos lá. Essa daí foi bem, né? Mas me conta uma coisa. Entre esse perfil que você falou que é importante, né, de encontrar, para aquela pessoa, como a Andressa mesmo falou, a gente tem tantos cursos hoje em dia, desde curso de pós-graduação, residência, especialidades e por aí vai. Qual a dica que você dá para a pessoa que está meio perdida? Por exemplo, eu não sei se eu quero virar um pesquisador, eu não sei se eu quero ir para a docência. Qual dica que você consegue dar para essa pessoa que não sabe para qual área vai, para qual especialidade vai? Isso é uma pergunta delicada, né? É que a pessoa, primeiro, ela tem que se conhecer. Isso é como ele falou mesmo, né? Tipo assim, ele pensou no esporte e parou na terapia intensiva e apaixonou. Então, o que eu vejo, assim, são algumas oportunidades, não sei se a resposta vai ser tão objetiva, mas oportunidades que a vida te dá, né? Eu também nunca quis UTI, né? Tipo, há 20 anos atrás, eu queria UTI. Então, quando eu fiz a graduação, a professora, não, você vai no estágio de... Michele, é seu perfil. E hoje eu tenho um carinho enorme. Falei, professora Tereza, como ela me viu, né? Porque é professora Tereza, né? Professora Tereza, como você me viu? Ela falou, Michele, você é agitada, você é dinâmica, você é falante, você é comunicativa, você é sagitariana, você cutuca outro, você tem memória, você vai... Você vai. Eu, não, professora, eu chorei. Tipo, ataque de choro. Ela falou, não, você vai. Então, eu achei muito maduro da parte dela. Então, acho que hoje é uma das experiências que a vida te dá, mas você consegue enxergar aquele perfil de profissional, né? Ter essa habilidade. O que eu tento hoje, que tem alguns instrumentos, quando você olha a pessoa, né? Que é mais sinestésico, que é mais visual, que é mais auditivo. Sim. Aí eu tento, hoje, ir traçando mais ou menos tudo. O perfil... Juntou ali, bateu e saiu. O perfil do aluno e pegar isso, né? E aí eu falo, aqui é mais dinâmico, que é mais rápido, quem mais tem uma dinâmica. Às vezes, alguns exercícios que você vai dando pro aluno, tipo, gasometria. Sim. Quem que é rápido, quem não sei o que lá, quem consegue interpretar, né? Quem tem mais alguma coisa de neuro. Então, algumas coisas você vai entregando ali pros alunos e aí você vai traçando o perfil. Que é o que a professora Tereza viu em mim, entendeu? Que eu não me via, né? Mas é delicado a gente olhar e conseguir direcionar. Eu acho que as pessoas têm que ter também oportunidades, né, de experienciar. Como ele queria esporte, caiu na UTI, deu super certo e apaixonou. Né? E a questão da oportunidade, eu falo isso porque, por exemplo, você está falando e eu estou vendo tudo que passou também comigo. Né? Eu tive a oportunidade de uma das pessoas do podcast ser a pessoa que fez isso comigo. A pessoa que me colocou no hospital e falou, pô, mas se você não gosta, colocou lá. Eu me apaixonei. E eu também pensava na fisioterapia como todo mundo quebra um braço, eu vou ter sempre trabalho. E no fim das contas, não me pergunta muitos ossos não, que vai dar uma resposta errada, viu? E você, Éder, quais são as dicas? Eu acho que assim, tem que experienciar, assim. Você tem que experimentar. Eu não sei se eu gosto de pesquisa. Então faça uma pesquisa. Do início ao fim. Sim. Do início ao fim. Desde escrever o projeto, a coletar dado, analisar estatisticamente, escrever e tal. E aí você vai ver. E dentro desse processo de pesquisa, você não é obrigado a gostar de tudo. Sim. Né? Necessariamente, assim. Você pode ser bom em algumas coisas e outras pessoas vão complementar aquelas funções que você não desenvolve. E a pesquisa também é uma equipe, né? Às vezes as pessoas acham que a pesquisa é uma única pessoa, né? E não é isso. Exatamente, assim. Então, eu acho que, assim, de um modo geral, assim, profissionalmente, a gente sempre vai lidar com outras pessoas. Principalmente pela área que a gente escolheu, né? E ainda mais pelo local onde a gente está inserido, assim. Então, você sempre vai depender das informações que as outras pessoas têm para agregar o seu trabalho, né? Então, acho que, assim, experienciar é fundamental. Eu não sei se eu gosto de hospital. Aproveite a oportunidade quando for para o hospital para ver se você curte ou não. Porque enquanto você está no seu processo de desenvolvimento profissional, isso é parte do processo. Sim. Então, assim, o experienciar é parte do processo. Eu, por exemplo, eu odiava entrar na casa das pessoas.
eu achava que eu invadia o espaço delas. Então, assim, eu entrava, tomava café, comia bolo, sabe? Aquela coisa assim, e eu me sentia meio desconfortável com aquela situação de atender a pessoa ali. Naquele ambiente. Porque ela queria olhar o Vale a Pena Ver de novo, ou alguma coisa do tipo, assim. Entendeu? E aí, então, assim, ali eu percebi, isso eu não gosto. E eu nunca mais voltei para aquilo. Né? Assim como teve outras coisas que eu experimentei e disse, eu quero isso por muito tempo na minha vida. E aí eu segui. Assim. Então, acho que o experienciar é fundamental.